Estava ele no altar do casamento, no seu fato impecável, a observar as damas de honor a descerem o corredor, e quando a viu, linda, elegante, radiante de branco, sussurrou uma oração de que se arrependeria meses a fio. Por favor, que não seja ela. Ethan Hale não sabia que a mulher negra contra quem rezou se tornaria o amor da sua vida, ou que apaixonar-se por Jasmine Cole o forçaria a escolher entre o preconceito cômodo que a sua família lhe incutira e a coragem aterradora que era preciso ter para amar alguém que o mundo dizia que não devia amar. O que começou como um preconceito silencioso num casamento na costa transformou-se em confissões noturnas, jantares de família que cortavam como facas e palavras de uma mãe que quase destruíram tudo. Mas eis o que Ethan não previu. Jasmine não estava à espera que ele resolvesse os seus sentimentos, e o momento em que quase a perdeu mudá-lo-ia para sempre. Esta é a história de um homem que rezou por facilidade e recebeu exatamente o que precisava. Subscreva e comente abaixo se alguma vez teve de escolher entre o conforto e a pessoa que mudou a sua vida, porque esta jornada vai desarmá-lo da melhor maneira possível. O espelho mostrava a Ethan exatamente o que ele queria ver: um rosto bem barbeado, um fato elegante e o tipo de sorriso que não revelava nada. Ajustou a gravata borboleta mais uma vez e respirou fundo. Consegues, sussurrou ao seu reflexo. A costa alentejana estava linda naquela altura do ano. Sol quente, brisa fresca. O tipo de tempo que fazia os casamentos parecerem mágicos. Mark, o seu colega de quarto da faculdade, casava-se hoje numa pequena pousada mesmo na praia. Ethan estava orgulhoso de ser padrinho. Ajudara Mark a escolher os anéis há 3 meses. Mas havia um problema. A sua irmã Clara tinha-o arranjado com uma das damas de honor. Um encontro às cegas. Num casamento. Ethan odiava encontros às cegas. Eram constrangedores. Vinham com expectativas. E este vinha com a voz da Clara na sua cabeça da semana passada. Confia em mim, está bem? Ela é perfeita para ti. Vais agradecer-me. Ele não queria ser ingrato. Clara tinha boas intenções, ela sempre tinha. Mas perfeita? Essa palavra deixava-o nervoso. O que é que perfeita significava, afinal? Ethan saiu do quarto e desceu para a área da cerimônia. Cadeiras brancas alinhadas em filas no relvado, flores por todo o lado, rosas e algo roxo que ele não sabia nomear. O oceano estendia-se atrás de tudo, azul e infinito. Os convidados já estavam a chegar. Mulheres em vestidos pastel, homens de fato, todos a sorrir e a abraçar. Ethan encontrou o seu lugar com os outros padrinhos. Mark andava de um lado para o outro perto do arco, a sorrir como um miúdo na manhã de Natal. "Estás bem, amigo?" perguntou Ethan. "Nunca estive melhor", disse Mark. "Este é o melhor dia da minha vida." Ethan sorriu. Estava feliz pelo amigo, muito feliz. Mark tinha encontrado alguém que o amava completamente. Isso era raro. A música começou. Todos se levantaram. As damas de honor começaram a descer o corredor, uma a uma, vestidos cor-de-rosa que combinavam com as rosas, sorrisos que iluminavam toda a cerimônia. E então Ethan viu-a. Ela andava de cabeça erguida e ombros para trás. O vestido dela não era cor-de-rosa como os outros, era um branco suave, quase creme, e fluía quando ela se movia. A sua pele era de um castanho rico e quente que apanhava a luz do sol. O cabelo estava preso num coque elegante e pequenas flores salpicavam os cachos escuros. Era linda. O estômago de Ethan revirou. "Por favor, que não seja ela", sussurrou ele. "Por favor, que não seja ela." Ele não queria que soasse cruel. Nem era sobre ela, na verdade. Era sobre ele, sobre o que as pessoas pensariam, sobre o que a mãe diria, sobre o quão complicadas as coisas ficariam. A mulher, o seu encontro às cegas, tinha a certeza agora, aproximou-se. Os olhos dela percorreram a multidão, calmos e confiantes. Quando chegou à frente, tomou o seu lugar em frente aonde Ethan estava. Os olhos deles encontraram-se por apenas 1 segundo. O peito dele apertou. Ele desviou o olhar rapidamente. A noiva veio a seguir, e todos se viraram para ver. A cerimônia foi linda. Mark chorou. A noiva chorou. Até Ethan sentiu a garganta apertar durante os votos. Mas durante todo o tempo, ele conseguia senti-la ali, a poucos metros de distância. E odiou ter rezado contra ela.
O salão de festas brilhava com luzes de fada e velas. A música tocava suavemente ao fundo. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas enchiam a sala. Pessoas riam e brindavam. Ethan estava perto do bar, segurando um copo de água. Tinha de fazer um brinde dali a 20 minutos. Tinha-o ensaiado 3 vezes naquela manhã. Mas, neste momento, tudo em que conseguia pensar era em evitar a sua irmã. Demasiado tarde. Estás aí. Clara apareceu ao seu lado, o sorriso dela demasiado brilhante. Anda, quero que conheças alguém. Clara, sem desculpas, prometeste. Ela agarrou-lhe o braço e puxou-o pela multidão. O coração de Ethan acelerou. Ele sabia exatamente para quem ela o estava a arrastar. E lá estava ela, perto de uma das mesas, a conversar com outra dama de honor. Ela riu-se de algo, e o som era quente e genuíno. Quando viu Clara aproximar-se, virou-se. Jasmine, disse Clara, ainda agarrada ao braço de Ethan como se ele fosse fugir. Este é o meu irmão, Ethan. Ethan, esta é a Jasmine Cole. Jasmine sorriu. Era educado, mas cauteloso, como se ela já o estivesse a decifrar. Prazer em conhecê-lo, disse ela, estendendo a mão. Ethan apertou-a. A mão dela era suave e quente. Sim, o prazer é meu. A sua voz soou rígida até aos seus próprios ouvidos. A Jasmine é auxiliar de ação educativa, disse Clara, preenchendo o silêncio. Ela trabalha com miúdos do 2º ano. Não é, querido? É o meu ganha-pão, disse Jasmine levemente. Ela olhou para Ethan. A Clara disse-me que é arquiteto. Sim, ele acenou com a cabeça. Desenho edifícios, coisas comerciais principalmente. Isso é interessante. Outro silêncio. O sorriso de Clara falhou um pouco. Bem, vou deixá-los conversar. Preciso de verificar o bolo. Ela desapareceu na multidão. Jasmine e Ethan ficaram ali, constrangidos e incertos. Então, disse Jasmine finalmente, encontro às cegas num casamento. Uma situação bem típica, não é? Ethan tentou sorrir. Sim, a Clara é tudo menos imprevisível. Ela tem boas intenções. Tem. Jasmine inclinou ligeiramente a cabeça a estudá-lo. Parece que preferia estar em qualquer outro sítio. Não, não é. Está tudo bem. A voz dela era gentil, mas firme. Não vou forçar conversa fiada, se não estiver interessado. Ela virou-se para ir embora. Espere. A palavra saiu antes que Ethan pudesse impedi-la. Jasmine fez uma pausa. Desculpe, disse Ethan baixinho. Eu só... não sou muito bom nisto. Encontros às cegas, conhecer pessoas novas, não é consigo. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Está bem. Está bem? Sim, está bem. Ela sorriu um pouco. Mas se vai ser estranho a noite toda, pelo menos tente ser estranho interessante. Não estranho aborrecido. Ethan riu. Não conseguiu evitar. Isso surpreendeu-o. O sorriso de Jasmine aumentou. Isso. Assim está melhor. Ela afastou-se então, o vestido branco a balançar enquanto caminhava para a pista de dança. Ethan observou-a ir e sentiu algo inesperado a mexer-se no seu peito. Algo como arrependimento. A música mudou. Uma música lenta começou a tocar. Casais flutuaram para a pista de dança, a balançarem juntos sob as luzes. Ethan estava perto da borda, meio escondido atrás de uma coluna. Já tinha feito o seu brinde. Correu bem. As pessoas aplaudiram. Mark abraçou-o e disse que foi perfeito. Agora ele só queria desaparecer. Mas Clara encontrou-o novamente. Dança com ela, disse ela, apontando para o outro lado da sala. Jasmine estava perto das outras damas de honor, a conversar e a rir. Parecia relaxada, feliz. Clara, uma dança. É tudo o que peço. Deves-me essa. Não te devo uma dança. Deves-me por aquela vez que te encobri quando partiste o vaso favorito da mãe. E pela vez que conduzi 4 horas para te ir buscar quando o teu carro avariou. E por... Está bem, está bem. Ethan suspirou. Uma dança. Clara sorriu radiante. Esse é o meu irmão. Ela praticamente arrastou-o pela sala. Jasmine viu-os a aproximarem-se e levantou uma sobrancelha. Uma dança, disse Clara aos dois. Só uma, por favor. Jasmine olhou para Ethan. Não tens de o fazer. Está tudo bem, disse Ethan baixinho. Se quiseres. Ela hesitou. Depois acenou com a cabeça. Claro. Por que não? Clara desapareceu novamente a sorrir como se tivesse acabado de ganhar a lotaria. Ethan e Jasmine pisaram a pista de dança.
Ele pousou uma mão levemente na cintura dela. Ela apoiou a mão no ombro dele. Começaram a balançar. Foi constrangedor no início. Ethan manteve os movimentos rígidos e formais. Jasmine não disse nada, mas ele podia senti-la a observá-lo. Parece que está a fazer contas, disse ela finalmente. Ethan piscou os olhos. O quê? Na sua cabeça. Parece que está a calcular algo. Ele riu. Não conseguiu evitar. Era a segunda vez que ela o fazia rir naquela noite. Eu só... não sou muito bom a dançar. Está a safar-se bem. Ela sorriu. Relaxe. É só uma dança. Ethan tentou. Soltou os ombros. Parou de contar os passos. Simplesmente moveu-se. E ficou mais fácil. Então, disse Jasmine, como conhece o Mark? Colegas de quarto da faculdade. Moramos juntos durante 3 anos. Ele era péssimo a lavar a louça. E mesmo assim continuam amigos? Compensava por ser um bom tipo. E você? Como conhece a noiva? Eu e a Emily fomos colegas no liceu. Ela foi a minha parceira de laboratório em química. Quase fizemos explodir a sala de aula uma vez. Ethan levantou as sobrancelhas. De propósito? Não, misturamos os produtos químicos errados. A professora não ficou contente. Imagino. Eles sorriram um para o outro. E pela primeira vez naquela noite, a tensão diminuiu. Perto, Clara estava com o marido, a segurar o telemóvel. Apontou-o para eles e tirou uma fotografia. A câmara apanhou-os a meio de uma gargalhada, com os rostos iluminados, a olharem um para o outro como se o resto da sala tivesse desaparecido. Ela publicou-a online imediatamente. Legenda: o meu novo par favorito. Nem Ethan nem Jasmine notaram. Mais tarde, naquela noite, depois de o bolo ter sido cortado e o ramo lançado, os convidados saíram para o exterior. Alguém tinha feito uma fogueira na praia. As pessoas reuniam-se à volta, a conversar e a rir. As chamas dançavam contra o céu escuro. Ethan precisava de ar. Tinha passado a última hora a fazer conversas educadas com parentes que mal conhecia. O rosto doía-lhe de tanto sorrir. Caminhou pela praia, afastando-se da fogueira. O oceano estendia-se à sua frente, infinito e escuro. As ondas batiam suavemente na costa. E então ele viu-a. Jasmine estava sentada na areia, o seu vestido branco espalhado à sua volta. Já não usava os sapatos. Os pés estavam descalços. Ela olhava para a água, quieta e imóvel. Ethan hesitou. Ele podia ir embora, voltar para a pousada, evitar tornar isto ainda mais complicado. Mas não o fez. Caminhou na direção dela. Importa-se que me sente? Jasmine olhou para cima, surpreendida. Depois encolheu os ombros. A praia é de todos. Ele sentou-se a poucos metros de distância, mantendo uma distância respeitosa. Por um tempo não disseram nada. Apenas ouviram as ondas. Noite longa? Perguntou Jasmine finalmente. Sim, igualmente. Ethan olhou para ela. Parecia que estava a divertir-se. Estava, mas casamentos são exaustivos. Tanta felicidade. É muita coisa. Ele sorriu. Isso é estranho de dizer. É? Ela olhou para ele. Não me interprete mal. Adoro casamentos. Adoro ver pessoas apaixonadas. Mas às vezes faz-nos pensar na nossa própria vida, nas nossas próprias escolhas. Ethan acenou com a cabeça lentamente. Ele entendia isso mais do que queria admitir. E você? Perguntou Jasmine. Por que está a esconder-se aqui? Não estou a esconder-me. Claro que está. Ele riu baixinho. Está bem. Talvez um pouco. Não sou muito bom com multidões. Então por que aceitou ser padrinho? Porque o Mark é meu amigo. A gente apoia os amigos. É justo. Ela sorriu. É um bom amigo, então. Eles ficaram em silêncio novamente. Posso perguntar-lhe algo? Disse Ethan. Claro. Mais cedo, quando nos encontramos, disse que eu parecia que queria estar em qualquer outro sítio. Sim. Fui assim tão óbvio? Jasmine virou-se para olhá-lo. Os olhos dela estavam sérios agora. Sim, foi. Ethan sentiu o peito apertar. Desculpe, isso não foi justo para si. Não, não foi. Ela fez uma pausa. Mas eu percebo. Percebe? Claro. Encontros às cegas são estranhos. Especialmente em casamentos. Há toda esta pressão. E talvez estivesse à espera de outra pessoa. Não é. Ethan parou. Ele não sabia como explicar sem soar pior. Está tudo bem, disse Jasmine baixinho. Já estive em situações em que alguém não queria ser visto comigo. Sei como é. O estômago de Ethan revirou. Não é... Está tudo bem. Ela sorriu,
mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. A sério, apenas aprecio a honestidade. Jasmine, diga-me uma coisa, disse ela, mudando de assunto. O que adora no que faz? Arquitetura, quero dizer. Ethan piscou os olhos com a mudança, mas seguiu o seu exemplo. Adoro criar algo que dura. Os edifícios permanecem por décadas. As pessoas usam-nos todos os dias. Há algo significativo nisso. Isso é lindo. E você, por que ensina? Os miúdos são honestos. Não fingem. Se gostam de si, dizem-lhe. Se não gostam, também lhe dizem. É refrescante. Ethan sorriu. Consigo ver isso. Eles conversaram por mais uma hora. Sobre a infância. Sobre sonhos. Sobre lugares que queriam visitar. Jasmine contou-lhe sobre crescer numa pequena cidade, sobre o pai ser professor de história, sobre como adorava filmes antigos. Ethan contou-lhe sobre aprender a desenhar edifícios aos 10 anos, sobre a irmã sempre a tomar conta dele, sobre como nunca fora bom a arriscar. Por que não? Perguntou Jasmine. Não sei. Acho que fui criado para jogar pelo seguro. Mantenha-se no seu lugar. Não crie ondas. Isso parece aborrecido. É. Ethan admitiu. Mas é confortável. O conforto nem sempre é bom, disse Jasmine suavemente. Por vezes, é apenas outra palavra para a distância. Ethan olhou para ela. Realmente olhou para ela. E sentiu algo a mexer-se dentro dele. Algo para o qual ainda não tinha palavras. Devo ir, disse Jasmine, levantando-se e limpando a areia do vestido. Amanhã de manhã é cedo. Sim, eu também. Eles voltaram juntos para a pousada. A fogueira estava a apagar-se. A maioria dos convidados já tinha ido para a cama. À porta do seu quarto, Jasmine virou-se. Obrigada pela conversa. Sim, obrigada. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Não é tão estranho aborrecido como eu pensava. Ethan riu. Vou tomar isso como um elogio. Devia. Ela abriu a porta e entrou. A porta fechou-se suavemente atrás dela. Ethan ficou ali por um momento, a olhar para a madeira, e percebeu algo que lhe apertou o peito. Ele queria vê-la novamente. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas da sala de pequenos almoços da pousada. Ethan estava sentado sozinho a uma pequena mesa, a navegar no telemóvel. O seu café estava frio. Não tinha tocado na torrada. O telemóvel não parava de vibrar. Notificações, comentários, gostos. A foto que Clara tinha tirado dele e de Jasmine estava em todo o lado. Em todas as redes sociais. Marcada, partilhada, republicada. Que fofos juntos. Esta é a namorada do Ethan? Adoráveis. O estômago de Ethan embrulhou-se. Ele removeu a marcação. Depois o telemóvel tocou. Mãe. Ele fechou os olhos e atendeu. Olá, mãe. Ethan. A voz dela estava tensa, controlada. Vi-te a dançar com aquela mulher. O nome dela é Jasmine. Não me interessa o nome dela. Em que é que estavas a pensar? Foi só uma dança. A Clara a arranjou. A Clara precisa de se meter na sua vida. A mãe suspirou. As pessoas estão a falar, Ethan. Os teus primos, os teus colegas de trabalho, todos estão a fazer perguntas. Então que perguntem. Não sejas difícil. Sabes como isto parece. A mandíbula de Ethan apertou. Como é que parece? Sabes exatamente o que quero dizer. Ele sabia. Ele odiava saber. Tenho de ir, disse Ethan baixinho. Ethan, ele desligou. As mãos tremiam-lhe. A vergonha subiu-lhe pela garganta. Pousou o telemóvel e olhou para a mesa. Do outro lado da sala, perto da estação de café, Jasmine estava com a amiga Tânia. Elas riam de algo. Jasmine parecia brilhante e feliz, o sol da manhã a iluminar-lhe o rosto. Ela olhou e apanhou Ethan a olhar. Ele desviou o olhar imediatamente. O sorriso de Jasmine desvaneceu-se. Ela disse algo a Tânia, depois virou-se e saiu da sala de pequenos almoços. Ethan observou-a ir, e odiou-se por isso. Jasmine e Tânia voltaram para casa naquela tarde. O rádio tocava suavemente. Os vidros estavam abertos. A costa alentejana desapareceu atrás deles. Estás bem? Perguntou Tânia. Estou bem. Não pareces bem. Jasmine olhou pela janela. Não é nada. Apenas encontros às cegas são uma parvoíce. O que aconteceu? Nada. Esse é o problema. Tânia olhou para ela. Ele disse alguma coisa? Não. Ele não disse nada. É isso que me incomoda. Jasmine suspirou. Conversamos ontem à noite. A sério.
e senti-me bem. Mas esta manhã ele olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Talvez ele seja só desajeitado. Talvez. Jasmine fechou os olhos. Ou talvez eu esteja farta de ser o segredo de alguém. Tânia estendeu a mão e apertou a dela. Mereces mais do que isso. Eu sei. Elas conduziram em silêncio por um tempo. Sabes uma coisa? Disse Jasmine finalmente. Chega de ter esperança. Chega de esperar. Se alguém não consegue ver o meu valor, a perda é deles. És a minha miúda. Jasmine sorriu. Mas sentia-se um peso. Segunda-feira de manhã. Ethan estava sentado à sua secretária, a olhar para plantas nas quais não conseguia focar-se. O seu escritório estava silencioso. Demasiado silencioso. Ele continuava a verificar o telemóvel. Nenhuma mensagem. Clara entrou sem bater. Deixou-se cair na cadeira à sua frente e cruzou os braços. És um idiota, disse ela. Bom dia para ti também. Estou a falar a sério. Tu e a Jasmine estavam perfeitos juntos. O que aconteceu? Nada aconteceu. Exatamente, esse é o problema. Clara inclinou-se para a frente. Ela é inteligente, é gentil, é linda. E tu rezaste mal. Ethan levantou a cabeça bruscamente. O quê? No casamento, quando ela desceu o corredor. Rezaste para que ela não fosse a pessoa com quem te arranjei. A voz de Clara estava suave agora. Vi a tua cara, Ethan. Conheço-te. A garganta de Ethan apertou. Clara, o teu problema não é ela. És tu. Ela levantou-se e caminhou até a porta. Depois parou e olhou para trás. Arranja isso, disse ela, antes que seja tarde demais. Ela saiu. Ethan ficou ali sentado por muito tempo. As plantas borravam-se à sua frente. Ele tirou o telemóvel e abriu a aplicação de fotos. Lá estava ela, a foto que Clara tinha publicado. Ele e Jasmine a rir juntos, a olharem um para o outro como se nada mais importasse. Ele olhou para ela até os olhos lhe doerem e percebeu que Clara tinha razão. O problema dele não era Jasmine, era ele. 2 dias depois, Ethan estava sentado no carro em frente à escola primária de São Tiago. As mãos apertavam o volante. Tinha conduzido até ali 3 vezes na última hora. De cada vez, tinha contornado o quarteirão e continuado. Desta vez, desligou o motor. A escola era pequena e antiquada. Tijolo vermelho, portas verdes, um parque infantil com baloiços e escorregas. Os miúdos estavam lá fora para o recreio, a correr e a gritar com aquele tipo de alegria que só as crianças tinham. Ethan saiu do carro. Os seus sapatos de cerimônia pareciam desadequados no asfalto. Ele não tinha a certeza do que estava a fazer ali. Não tinha a certeza do que diria. Ele só sabia que precisava de haver. Um grupo de miúdos do 2º ano passou a correr por ele, a perseguir uma bola de futebol. Perto da vedação, ele avistou-a. Jasmine estava sentada num banco com uma menina que estava a chorar. Ela limpou as lágrimas da menina gentilmente e falou baixinho. A menina acenou com a cabeça, a fungar. Depois, Jasmine tirou um penso rápido do bolso e colocou-o cuidadosamente no joelho arranhado da menina. A menina abraçou-a. Jasmine retribuiu o abraço, o rosto todo suave de gentileza. O peito de Ethan apertou. Ela era tão paciente, tão genuína, e ele tinha-a tratado como se fosse algo de que se envergonhar. A campainha tocou. Os miúdos correram para as portas. Jasmine levantou-se de mãos dadas com a menina enquanto entravam juntas. Ethan esperou. Apoiou-se no carro. Tentou descobrir o que dizer. 20 minutos depois ela saiu. Tinha uma mala ao ombro e o telemóvel na mão. Estava a enviar mensagens a alguém, a sorrir para o que quer que tivesse recebido. Depois, ela levantou o olhar e viu-o. O sorriso dela desapareceu. Ela parou de andar. Ethan afastou-se do carro e deu alguns passos na direção dela. Olá. O que está a fazer aqui? A voz dela era cautelosa, reservada. Queria falar consigo. Sobre o quê? Sobre o casamento. Sobre como eu agi. Jasmine ajustou a mala no ombro. Não me deve explicações. Sim, devo. Ela estudou-o por um momento. Depois suspirou. Vou buscar um café. Pode vir comigo se quiser. Está bem. Eles caminharam lado a lado pela rua. O sol da tarde estava quente. A rua estava silenciosa. Jasmine não disse nada, e Ethan não sabia por onde começar. Desculpe, disse ele finalmente, pela manhã de sábado, por tê-la ignorado ao pequeno almoço. Não estava a ignorar-me, estava a evitar-me. Há uma diferença. Tem razão.
Ethan enfiou as mãos nos bolsos. Eu estava a evitá-la, e isso foi errado. Por quê? Por que foi errado? Não. Por que é que me evitaste? Ethan engoliu em seco. Aquela era a parte que mais temia, a parte honesta. Porque estava assustado, disse ele baixinho, com o que as pessoas pensariam, com o que a minha mãe diria, com o quão complicadas as coisas poderiam ficar. Jasmine parou de andar, virou-se para encará-lo, complicado por eu ser negra. Não era uma pergunta. Ethan encarou-a. Sim, ela assentiu devagar. Pelo menos és honesto. Não me orgulho disso. Não perguntei se estavas orgulhoso. Perguntei por que me evitaste. Ela começou a andar novamente. E agora sei. Jasmine, espera. Ethan alcançou-a. Eu sei que não é uma desculpa. Sei que cometi um erro grave. Mas naquela sexta-feira à noite, quando falamos na praia, aquilo foi real. Eu não estava a fingir. Talvez não. Mas também não foste corajoso o suficiente para seguir em frente. As palavras picaram porque eram verdadeiras. Chegaram a um pequeno café na esquina. Jasmine abriu a porta e entrou. Ethan seguiu-a. O café era acolhedor, cadeiras desemparelhadas, arte local nas paredes. O cheiro a café acabado de fazer e pastéis de canela. Fizeram o pedido ao balcão. A Jasmine pediu um galão, o Ethan um café, e sentaram-se numa mesa perto da janela. Então, o que queres de mim? Jasmine perguntou, envolvendo as mãos na chávena. Quero uma oportunidade para ser melhor. Por quê? Porque tu mereces melhor. E porque não consigo parar de pensar em ti. Jasmine ergueu uma sobrancelha. Essa é uma frase feita. É a verdade. Bebeu um golo do seu galão, olhando-o por cima da chávena. Já passei por isto antes, sabes? Com alguém que gostava de mim em privado, mas não conseguia lidar comigo em público. Não acabou bem. Eu não sou ele. Talvez não. Mas temes as mesmas coisas que ele temia. Ethan inclinou-se para a frente. Tens razão. Sim, tenho medo. Mas estou aqui apesar de tudo. E isso tem de contar para alguma coisa. Jasmine ficou em silêncio por um longo momento. Depois pousou a chávena. Se isto é apenas curiosidade, não voltes a ligar. Não sou uma experiência social. Não estou aqui para te ensinar a ser uma pessoa melhor. Não é isso. Então, o que é? Ainda não sei. Ethan admitiu. Mas quero descobrir. Ela ficou a perscrutar-lhe o rosto, à procura de algo. Talvez honestidade. Talvez coragem. Finalmente ela assentiu. Mais uma oportunidade é tudo. Está bem. E se me desiludires de novo, acabou. Não há segundas oportunidades depois desta. Eu percebo. Terminaram o café e conversaram sobre coisas mais fáceis. Os alunos dela, o seu último projeto no trabalho, o tempo, tópicos pequenos e seguros que não iam muito fundo. Quando saíram do café, o sol começava a pôr-se. Laranjas e rosas riscavam o céu. Devia ir para casa, Jasmine disse. Posso ligar-te hoje à noite? Ela hesitou. Depois sorriu. Apenas um pouco. Sim, podes ligar. Ethan sentiu algo no peito a relaxar. Alívio. Esperança. Talvez ambos. Separaram-se na esquina. Enquanto Jasmine se afastava, ela olhou para trás uma vez. Ethan ainda estava lá, a vê-la ir embora. Desta vez, ele não desviou o olhar. Naquela noite, Ethan ligou. Conversaram por 2 horas, sobre memórias de infância, sobre filmes preferidos, sobre lugares para onde sonhavam viajar. Jasmine contou-lhe sobre o pai a ensiná-la a pescar quando tinha 8 anos, sobre como ela chorou na primeira vez que apanhou porque parecia triste. Ethan contou-lhe sobre desenhar o seu primeiro edifício aos 10 anos, uma casa na árvore que se desfez em 2 semanas, sobre como a Clara o ajudara a reconstruí-la e nunca dissera aos pais que tinha caído. Riram juntos, leve e natural. Antes de desligarem, Ethan perguntou, posso ver-te outra vez? No sábado? Onde? O cais, perto da marina. Poderíamos passear e almoçar. Está bem, Jasmine disse suavemente. No sábado. O sábado chegou com vento e nuvens cinzentas. Ethan estava de pé no cais, as mãos nos bolsos do casaco. O oceano estava agitado hoje. Ondas batiam nos pilares de madeira abaixo. Verificou o telemóvel. 5 minutos até se encontrarem. Depois viu-a. Jasmine caminhava em direção a ele vestindo jeans e um casaco leve. O cabelo dela estava solto hoje. Os caracóis a saltar a cada passo. Ela sorriu quando o alcançou. Olá, disse ela. Olá. Ethan sorriu de volta. Estava preocupado que cancelasses. O tempo não está ótimo.
Um pouco de vento nunca fez mal a ninguém. Começaram a caminhar ao longo do cais. Gaivotas sobrevoavam. Alguns pescadores sentavam-se com as linhas na água, pacientes e imóveis. Adoro estar aqui, Jasmine disse. É tranquilo, mesmo quando está cinzento. Especialmente quando está cinzento. Todos esperam que o sol seja bonito, mas acho que há algo de honesto nos dias cinzentos. Sem pretensões. Ethan olhou para ela. Tens uma forma de fazer as coisas simples parecerem profundas. O meu pai costumava dizer isso. Ele dá muita importância a encontrar significado em tudo. Ele parece sábio. É, teimoso, mas sábio. Compraram tacos numa carrinha de comida e sentaram-se num banco com vista para a água. O vento chicoteava o cabelo da Jasmine à volta do rosto. Ela riu e tentou colocá-lo atrás das orelhas. Diz-me algo de que tenhas medo, Ethan disse de repente. Jasmine olhou para ele surpreendida. Que pergunta aleatória. Disseste que a praia era honesta. Os dias cinzentos não fingem. Então não finjamos também, ela ponderou. Depois pousou o taco. Tenho medo de desperdiçar tempo com pessoas que não veem o meu valor. Tenho medo de me conformar por estar cansada de estar sozinha. Tenho medo de ser demais ou de não ser suficiente, dependendo de quem olha. Ethan sentiu um nó na garganta. Não és demais. Como sabes? Porque estou aqui sentado, a desejar ser mais como tu. Jasmine virou-se para encará-lo completamente. A tua vez. Do que tens medo? Do desconforto. Ethan disse baixinho. Fui criado para o evitar. Manter a cabeça baixa. Não criar ondas. Não dar nas vistas. E agora tenho 33 anos. E apercebo-me de que passei a vida inteira a escolher o caminho mais fácil. Isso não é conforto, Jasmine disse suavemente. Isso é distância. As mesmas palavras que ela dissera no casamento, mas desta vez atingiram-no com mais força. Ethan olhou para ela, realmente olhou para ela, e sentiu algo a abrir-se dentro dele, algo que estivera trancado por muito tempo. Estou cansado de distância, ele sussurrou. Jasmine manteve o olhar dele. Então para de a escolher. Ficaram ali sentados enquanto o vento aumentava e o céu escurecia, e Ethan sentiu-se como se estivesse na beira de algo. Um penhasco, uma escolha. Podia recuar para a segurança, ou podia saltar. Na semana seguinte, a Clara convidou-os a ambos para jantar. A casa dela era acolhedora e calorosa, velas na mesa, música suave a tocar. O marido dela, o Michael, era chefe e tinha feito massa caseira. Isto é incrível, Jasmine disse, enrolando esparguete no garfo. O Michael é o verdadeiro talento desta família, a Clara disse sorrindo para o marido. Não a deixes enganar-te, Michael disse. Ela mal consegue ferver água, mas é ótima em tudo o resto. Todos riram. A noite pareceu leve, fácil, como se talvez isto pudesse funcionar. Depois o telemóvel do Ethan tocou. Ele olhou para o ecrã. Mãe. O estômago encolheu-lhe. Devo atender, disse ele levantando-se. Volto já. Foi para o corredor, fechando a porta atrás de si. Olá, mãe. Ethan, como estás? Estou bem, estou em casa da Clara para jantar. Ah, que bom. São só vocês os três? Ethan hesitou. Pela porta, ele conseguia ouvir a Jasmine a rir de algo que o Michael disse. Sim, ele mentiu. Só nós. Bom, queria falar contigo sobre o próximo almoço de família. A tua tia Margarida está a vir e ela está a trazer alguém para tu conheceres. Uma rapariga simpática da sua paróquia. Muito doce, muito adequada. Mãe, não estou interessado. Limita-te a conhecê-la, Ethan. É tudo o que te peço. Ele suspirou. Está bem, conhecê-la-ei. Obrigado, querido. Deixo-te voltar ao jantar. Ela desligou. Ethan ficou de pé no corredor, a olhar para o telemóvel. Sentiu-se enjoado. Quando voltou à mesa, a Jasmine estava a olhar para ele. A expressão dela era ilegível. Está tudo bem? A Clara perguntou. Sim, tudo bem. Mas a Jasmine não disse nada. Empurrava a massa no prato, subitamente calada. O resto do jantar pareceu tenso. Jasmine desculpou-se cedo, dizendo que tinha trabalho para preparar para segunda-feira. Ethan ofereceu-se para te acompanhar ao carro. Lá fora, a noite estava fresca. Jasmine destrancou o carro, mas não entrou. Chamaste-me alguém que conheci, disse ela baixinho. Ethan congelou. Ouviste isso? A porta estava aberta. Ouvi o suficiente. Jasmine. Está tudo bem. Ela virou-se para encará-lo. Eu percebo.
Não estás pronto. E tudo bem. Mas eu disse-te, não serei o segredo de ninguém. Não és um segredo. Então o que sou? Ethan não tinha resposta. Jasmine assentiu devagar. Foi o que pensei. Ela entrou no carro e foi embora. Ethan ficou na entrada, a ver as luzes traseiras dela desaparecerem, e voltou a odiar-se. Na manhã seguinte, Ethan encontrou Jasmine num pequeno parque perto do apartamento dela. Ela estava sentada num banco, atirando pedaços de pão a um grupo de patos. Jasmine. Ela não olhou para ele. O que queres, Ethan? Pedir desculpa. Estás sempre a pedir desculpa. Eu sei. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo algum espaço entre eles. E odeio isso. Odeio continuar a magoar-te. Então para. Estou a tentar. Jasmine finalmente olhou para ele. Os olhos dela estavam tristes, cansados. Estás? Sim. Porque não parece que estejas a tentar. Parece que estás preso entre dois mundos. E eu não vou ficar à espera enquanto decides em qual queres viver. O peito do Ethan doeu-lhe. Não quero perder-te. Então mostra-me. A voz da Jasmine estava firme agora. Para de me esconder. Para de ter vergonha. Ou deixa-me ir para eu encontrar alguém que não o faça. Não tenho vergonha de ti. Tens vergonha do que as pessoas vão pensar. Isso é a mesma coisa. Sentaram-se em silêncio. Os patos aproximaram-se, esperançosos por mais pão. Tenho medo. Ethan admitiu finalmente. Tenho medo de desiludir a minha família. Medo do que as pessoas no trabalho dirão. Medo de te falhar. Ter medo é normal, Jasmine disse suavemente. Mas usar o medo como desculpa não é. Ela levantou-se e encarou-o. Não serei o segredo de ninguém, Ethan. Já passei por isso antes. E prometi a mim mesma que nunca mais voltaria. Eu percebo. Percebes? Sim. Jasmine estendeu a mão e pegou na dele. Foi a primeira vez que o tocou desde o casamento. A mão dela estava quente e firme. Gosto de ti, disse ela baixinho. Mais do que provavelmente devia, mas gosto mais de mim. E não vou diminuir-me para te deixar confortável. Ethan olhou para as mãos deles. Não devias ter de o fazer. Não, não devia. Ela apertou a mão dele uma vez, depois soltou. Então, descobre o que queres, e quando souberes, liga-me. Ela afastou-se, deixando-o sozinho com os patos e os seus arrependimentos. Mas desta vez, Ethan não a deixou ir completamente. Tirou o telemóvel e mandou-lhe uma mensagem antes que ela chegasse ao carro. Quero-te. Não um dia. Agora. Vou ser melhor. Prometo. Jasmine leu a mensagem. Olhou para ele do outro lado do parque. Depois sorriu. Apenas um pouco. E respondeu por mensagem. Prova-o. Ethan provou-o. No fim de semana seguinte, ele levou-a a uma feira de arte no centro da cidade. Tendas enchiam as ruas, exibindo pinturas, esculturas, joias artesanais. Música ao vivo tocava num palco de esquina. Caminharam de mãos dadas, sem hesitação, sem esconder. As pessoas olhavam. Algumas sorriam, outras não. Ethan sentiu a voz da mãe na cabeça dele, aguda e desaprovadora. Ignorou-a. Este é lindo, disse a Jasmine parando numa banca com pinturas de paisagens. Apontou para uma peça que mostrava o oceano ao pôr do sol. Devias comprá-lo, Ethan disse. São 200 euros. E então? Então sou auxiliar de ação educativa. Isso é para as compras do mês. Ethan sorriu. E se eu o comprasse para ti? Então eu diria que estás a esforçar-te demais. Talvez esteja. Jasmine riu. Vamos. Vamos continuar a andar. Viraram uma esquina e encontraram a Clara e o Michael. Ethan. O rosto da Clara iluminou-se. Jasmine, o que fazem aqui? Só a dar uma vista de olhos, Jasmine disse. Nós também. O Michael está a tentar encontrar uma escultura para o escritório dele. Clara sorriu. Vocês deviam vir conosco. Vamos fazer disto um programa de grupo. Michael sorriu calorosamente. Quanto mais, melhor. Passaram a tarde juntos. A Clara e a Jasmine conversaram sobre o ensino. A Clara era psicóloga escolar no secundário. O Michael e o Ethan debateram se a arte moderna era genialidade ou disparate. Sentiu-se normal, fácil, como se as coisas devessem ser assim. À medida que o sol começava a pôr-se, as luzes da feira acenderam-se. Fios de lâmpadas cruzavam-se por cima, brilhando suavemente. A música mudou para algo lento e jazzístico. Ethan e Jasmine estavam perto de uma fonte, a observar artistas de rua a fazer malabarismo com fogo. Obrigada por hoje, Jasmine disse. Por quê?
por não te esconderes, por me apresentares à tua irmã e ao Michael como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ethan virou-se para encará-la. Devia ser natural, mas não era antes. Não, não era. Ele estendeu a mão e colocou um caracol atrás da orelha dela. Lamento que me tenha demorado tanto tempo. Os olhos da Jasmine suavizaram-se. Estás aqui agora, isso é o que importa. Ethan aproximou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não o fez. Ele beijou-a. Foi suave e hesitante ao princípio, depois mais profundo. A mão da Jasmine subiu para pousar no peito dele. Ethan puxou-a para mais perto, sentindo o resto do mundo desaparecer. Quando finalmente se separaram, a Jasmine estava a sorrir. Foi um bom beijo, disse ela. Sim, sim. Ficaram ali de pé sob as luzes, abraçados, e pela primeira vez em semanas, Ethan sentiu que conseguia respirar, mas a paz não durou. 2 semanas depois, a Clara organizou um jantar de família. Queria que a mãe deles conhecesse a Jasmine como deve ser. Não de passagem, não por fotos, pessoalmente. Vai ficar tudo bem, a Clara prometeu ao Ethan pelo telefone. A mãe tem estado melhor ultimamente, mais mente aberta. Ethan não estava convencido, mas concordou. O jantar foi em casa da Clara. Dona Hale chegou cedo, perfeitamente vestida com uma camisola creme e pérolas. Ela abraçou a Clara e o Michael. Depois virou-se para o Ethan. Estás magro, disse ela. Estás a comer? Estou bem, mãe. A campainha tocou. O coração do Ethan disparou. Ele abriu a porta. Jasmine estava lá num vestido azul simples, o cabelo apanhado. Parecia bonita e nervosa. Olá, disse ela. Olá. Ethan pegou na mão dela e apertou-a. Estás pronta? Tão pronta quanto alguma vez estarei. Entraram juntos na sala de jantar. Dona Hale estava junto à mesa a arranjar flores. O sorriso dela era educado, ensaido. Tu deves ser a Jasmine, disse ela. Sou. É um prazer conhecê-la, senhora Hale. Por favor, chama-me Margarida. Ela gesticulou para a mesa. Sentem-se, o jantar está quase pronto. Sentaram-se. Clara e Michael preencheram o silêncio com uma conversa alegre. Ethan tentou relaxar, mas os ombros mantiveram-se tensos. Dona Hale fez perguntas a Jasmine. Onde cresceu? Onde estudou? O que os pais dela faziam? Jasmine respondeu calmamente com a voz firme. Auxiliar de ação educativa, disse Dona Hale, bebendo o seu vinho. Que querida! Deves ter muita paciência. Adoro trabalhar com crianças, disse a Jasmine. São honestas e curiosas. Mantém-nos com os pés na terra. Tenho a certeza que sim. Dona Hale sorriu. E o teu pai é professor de história reformado? Que pitoresco. A mandíbula da Jasmine apertou-se, mas ela sorriu. Ele adora. Ainda é voluntário na biblioteca a dar aulas de leitura. Isso é muito admirável. As palavras eram gentis, mas o tom não. Ethan viu. Clara viu. Até Michael parecia desconfortável. Mãe, a Clara disse gentilmente, conta a Jasmine sobre o teu clube de jardinagem. Ela adora jardinagem. Sim, Dona Hale virou-se para a Jasmine. É um hobby tão pacífico. Sim, adoro. O meu pai ensinou-me quando era jovem. Bem, certamente tens compostura. Isso é importante. A palavra pairou no ar. Compostura, como se fosse algo inesperado. Algo que a Jasmine tivesse de provar. O sorriso da Jasmine não vacilou. Obrigada. Mas Ethan viu a mágoa a brilhar nos olhos dela. Breve, mas real. O jantar terminou educadamente. Dona Hale elogiou a comida. Agradeceu a Clara. Beijou a bochecha do Ethan ao sair. Não abraçou a Jasmine. Apenas assentiu e disse, foi um prazer conhecê-la, querida. Quando a porta se fechou, a casa ficou pesada de silêncio. Lamento, a Clara disse a Jasmine. Ela é de uma geração diferente. Está tudo bem, a Jasmine disse suavemente. A sério. Mas não estava tudo bem. Ethan conseguia ver no rosto dela. Ele levou-a à casa. Não falaram muito. Jasmine olhava pela janela, as mãos postas no colo. Quando chegaram ao apartamento dela, Ethan desligou o motor. Lamento, disse ele. Ela não devia ter. Está tudo bem. Não está tudo bem. Ethan, a Jasmine olhou para ele. A tua mãe não me assusta. Já lidei com pessoas como ela antes. Mas o teu silêncio sim. Não sabia o que dizer. Esse é o problema. A voz dela era gentil, mas firme. Estás a melhorar, mas ainda não chegaste lá. Vou falar com ela. Vais? Sim.
Jasmine assentiu, inclinou-se e beijou-lhe a bochecha. Acredito em ti. Ela saiu do carro e caminhou até a porta. Ethan observou até que ela estivesse em segurança lá dentro. Depois ficou lá sentado no escuro, sabendo exatamente o que tinha de fazer. Na manhã seguinte, Ethan conduziu até a casa da mãe. Não ligou primeiro. Não se deu tempo para mudar de ideias. A casa era exatamente como ele se lembrava da infância. Branca com portadas azuis. Um relvado impecável. Canteiros de flores arranjados com precisão. Tudo no seu lugar. A mãe atendeu a porta de avental de jardinagem, tesoura de poda na mão. Ethan, que surpresa! Ela sorriu. Estava só a podar as rosas. Entra, querido. Precisamos de falar. O sorriso dela vacilou. Sobre o quê? Sobre a Jasmine. Sobre ontem à noite. Dona Hale pousou as tesouras de poda e levou-o para a sala de estar. Tudo estava imaculado ali também. Sofás brancos, mesas de vidro, nenhuma almofada fora do lugar. Sentaram-se um de frente para o outro. Pensei que o jantar tinha corrido bem, disse a mãe dele cuidadosamente. Não correu. Ethan, foste rude com ela, mãe. Subtil, mas rude. E tu sabes disso. A expressão de Dona Hale endureceu. Fui perfeitamente educada. Foste condescendente. Trataste-a como se ela tivesse de provar que era digna de se sentar à tua mesa. Isso não é justo. Não é? Ethan inclinou-se para a frente. Elogiaste a compostura dela como se fosse surpreendente. Chamaste a carreira do pai dela pitoresca. Olhaste para ela como se ela não pertencesse. Não fiz tal coisa. Fizeste. E eu fiquei ali e deixei que acontecesse. A mãe levantou-se e foi até a janela. As costas dela estavam rígidas, defensivas. Eu só quero o que é melhor para ti, disse ela em voz baixa. Não, tu queres o que é confortável para ti. Virou-se com os olhos aguçados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não te importas se eu estou feliz. Importas-te se eu me encaixo na imagem que tens na tua cabeça. O emprego certo, a casa certa, a mulher certa. Não há nada de errado em querer coisas boas para o teu filho. Há, quando defines bom pela cor da pele de alguém. As palavras pairaram no ar, pesadas e inevitáveis. O rosto de Dona Hale corou. Eu não sou racista. Não disse que eras. Mas és preconceituosa, e estás a pedir-me para eu ser preconceituoso também. Isso não é. Sim, é. Ethan levantou-se. As mãos dele tremiam, mas a voz estava firme. A Jasmine é gentil, é inteligente, é paciente. Faz-me rir, faz-me querer ser mais corajoso, e se não consegues ver isso, o problema é teu, não meu. A mãe dele olhou para ele. Por um momento, pareceu pequena, vulnerável. Criei-te para ser melhor que isto, sussurrou ela. Não, mãe. Criaste-me para ser educado, para seguir regras, para nunca criar ondas. Mas não me criaste para ser corajoso. Estou a aprender isso sozinho. Ele caminhou em direção à porta. Ethan, espera. Ele parou, mas não se virou. Eu só preocupo-me contigo. As pessoas falam, as pessoas julgam. Não quero que tenhas uma vida difícil. A vida já é difícil, mãe. Mas é mais difícil quando se vive para os outros. Ele saiu. Ao entrar no carro, as mãos ainda lhe tremiam. Mas por baixo do medo havia algo mais. Orgulho. Pela primeira vez na vida, ele tinha se imposto à mãe. E sentiu-se aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Naquele fim de semana, Ethan planeou algo especial. Foi buscar a Jasmine cedo no sábado de manhã. Ela saiu vestindo calções de ganga e uma camisola amarela de alças, os caracóis soltos e selvagens. Para onde vamos? Ela perguntou enquanto entrava no carro. Vais ver. Isso não é uma resposta. É uma surpresa, Jasmine riu. Não gosto de surpresas. Vais gostar desta. Conduziram para fora da cidade em direção à costa. Os vidros estavam abertos. Música tocava suavemente no rádio. Jasmine cantava uma música que Ethan não conhecia, e ele sorria só de a observar. Depois de 40 minutos pararam numa praia tranquila, não do tipo turístico, apenas areia e ondas e algumas conchas espalhadas. Um piquenique na praia? O rosto da Jasmine iluminou-se. Sim. Ethan pegou num cesto e numa manta da mala. Pensei que nos faria bem um dia longe de tudo. Encontraram um sítio perto das dunas e estenderam a manta. Ethan tinha preparado sanduíches, fruta, batatas fritas e limonada. Nada de especial. Mas Jasmine olhava para aquilo como se fosse um banquete. Fizeste tudo isto? Perguntou ela.
A Clara ajudou com a comida. Não sou grande cozinheiro. Está perfeito. Comeram e conversaram e observaram as ondas arrebentar. Algumas gaivotas circulavam por cima, à espera de restos. Jasmine atirou-lhes pedaços de pão, rindo quando elas lutaram pelas migalhas. Diz-me algo que nunca tenhas contado a ninguém, disse Ethan, deitando-se na manta. Jasmine deitou-se ao lado dele, a olhar para o céu. Eu queria ser cantora quando era pequena. A sério? Sim. Costumava fazer concertos para os meus peluches, produções completas, com figurinos e tudo. O que aconteceu? Fiquei com vergonha. Comecei a preocupar-me com o que as pessoas pensavam. Virou a cabeça para o olhar. E tu? Sonhos secretos? Eu queria ser astronauta. Jasmine riu. Isso é tão sem nexo. Eu gostava da ideia de estar longe de tudo, a flutuar no espaço onde nada te podia tocar. Isso parece solitário. Parece, não parece? Ethan sorriu tristemente. Acho que passei grande parte da minha vida a tentar fugir das coisas em vez de as enfrentar. E agora? Agora estou a tentar manter os pés na terra. Jasmine estendeu a mão e pegou na dele. Ficaram ali deitados, os dedos entrelaçados, a ouvir o oceano. Falei com a minha mãe, disse Ethan depois de um tempo. Jasmine sentou-se. Fizeste? Sim, ontem de manhã. Como correu? Não muito bem, mas disse o que precisava de dizer. Ele também se sentou de frente para ela. Disse-lhe que estava errada, sobre ti, sobre nós, e que acabei de a deixar decidir o que me faz feliz. Os olhos de Jasmine suavizaram-se. Isso deve ter sido difícil. Foi. Mas pareceu-me certo. Acariciou-lhe o rosto com ternura. Mudaste-me sem sequer tentares. Talvez estivesses apenas pronto para ver as coisas de outra maneira. Ethan inclinou-se e beijou-a, lento e profundo. Jasmine retribuiu o beijo, as mãos a deslizarem para os ombros dele. Quando se separaram, o sol começava a pôr-se. Laranja e rosa pintavam o céu. Este é o meu momento favorito, sussurrou Jasmine. Este? Agora? Sim, agora. Ethan puxou-a para perto. Observaram o pôr do sol juntos, envolvidos um no outro e no som das ondas. Tudo parecia perfeito, mas o perfeito nunca durava. Na terça-feira seguinte, Jasmine passou por um café perto do seu apartamento para almoçar. Ia encontrar-se com Tânia em 20 minutos. Pediu uma salada e um chá, e encontrou uma mesa pequena junto à janela. E então ouviu uma voz familiar. A senhora Hale estava sentada a 2 mesas de distância, com uma mulher que Jasmine não reconheceu. Estavam a almoçar, a conversar baixinho. Jasmine congelou. Podia ir embora, sair antes de ser notada. Mas então a senhora Hale falou mais alto. Ele vai voltar a si em breve, disse ela, mexendo o açúcar no chá. A outra mulher inclinou-se para a frente. Acha mesmo? Claro. Isto é apenas uma fase. O Ethan sempre foi influenciável. A irmã mete-lhe ideias na cabeça. E a rapariga? É simpática o suficiente, suponho. Mas não vai durar. Estas coisas nunca duram. O estômago de Jasmine deu voltas. Olhou para a sua salada, de repente incapaz de respirar. Não está preocupada? Perguntou a outra mulher. Por que haveria de estar? O Ethan sabe o que se espera dele. Vai perceber que isto não é prático. E depois as coisas voltarão ao normal. Jasmine levantou-se. A sua cadeira arrastou-se ruidosamente contra o chão. A senhora Hale olhou. Os olhos delas encontraram-se. Por um segundo, a expressão da senhora Hale vacilou. Surpresa. Talvez embaraço. Mas Jasmine não esperou para ver. Agarrou a sua mala e saiu. Lá fora, o sol parecia demasiado forte. As suas mãos tremiam enquanto ela tirava o telemóvel. Tânia atendeu ao segundo toque. Olá, rapariga. Estou 5 minutos atrasada. Ela não acha que vou durar. A voz de Jasmine falhou. O quê? Quem? A mãe dele. Acabei de a ouvir. No café. Ela disse à amiga que o Ethan vai voltar a si. Que é só uma fase. Oh, Jasmine. Sou tão idiota? As lágrimas picavam-lhe os olhos. Eu realmente pensei que as coisas estavam a melhorar. Estão a melhorar com o Ethan, não com a mãe dele. Mas ela vai estar sempre lá, sempre a julgar, sempre à espera que ele desista de mim. Então ele precisa de provar que ela está errada. E se ele não conseguir? Jasmine limpou os olhos. E se ela tiver razão? Ela não tem razão. Tu não sabes. Tânia suspirou. Onde estás? Estou a ir buscar-te. Estou bem. Não estás bem. Fica aí. Chego em 10 minutos.
Jasmine sentou-se num banco do lado de fora do café. Olhou para o telemóvel. Devia mandar uma mensagem ao Ethan, contar-lhe o que aconteceu, mas as palavras não saíam. Em vez disso, digitou outra coisa, algo simples e doloroso. Preciso de espaço. Clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideias. Depois sentou-se ali, a chorar baixinho, enquanto as pessoas passavam e fingiam não notar. Ethan olhou para o telemóvel. Tinha lido a mensagem 5 vezes. De cada vez, doía mais. Preciso de espaço. Ligou. Ela não atendeu. Mandou mensagem, ela não respondeu. Durante 3 dias não teve notícias. O silêncio era esmagador. O trabalho tornou-se impossível. Olhava para plantas sem as ver. O chefe perguntou se ele estava doente. Ethan disse que estava bem. Ele não estava bem. Clara apareceu no apartamento dele na quinta-feira à noite, entrando com a chave sobressalente que ele lhe tinha dado. Estás com um aspecto terrível, disse ela. Obrigado. O que aconteceu? Ela pediu espaço. Não sei porquê. Perguntaste-lhe? Ela não atende às minhas chamadas. Clara sentou-se ao lado dele no sofá. Então vai ter com ela. Ela disse que precisa de espaço. Espaço não significa desistir, Ethan. Significa dar-lhe espaço para respirar. Mas tu ainda precisas de aparecer. E se ela não quiser? Então ela dir-te-á. Mas pelo menos tentaste. Ethan olhou para a irmã. E se eu estraguei tudo de vez? Não estragaste. Como sabes? Porque eu vejo a maneira como ela te olha. E eu vejo a maneira como tu a olhas. Isso não desaparece assim. Clara apertou-lhe o ombro e levantou-se. Resolve isto, irmão mais novo, antes que seja tarde demais. Naquela noite, Ethan não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, a olhar para o teto, a reviver tudo na sua mente. O casamento, a dança, a praia, a feira de arte, o piquenique ao pôr do sol. Mudaste-me sem sequer tentares. Talvez estivesses apenas pronto para ver as coisas de outra maneira. Agarrou o telemóvel e percorreu as suas fotos. Havia dezenas agora. Jasmine a rir, Jasmine a comer gelado, Jasmine com areia nos pés e o vento nos cabelos. E em cada foto, ela parecia feliz. Até que deixou de parecer. Ethan sentou-se. Não podia deixar que isto terminasse assim. Não podia deixá-la acreditar que não valia a pena lutar por ela. Vestiu-se. Agarrou nas chaves do carro. Era quase meia-noite, mas ele não se importava. Conduziu até o apartamento de Jasmine e sentou-se no carro lá fora. Não ia bater à porta. Não a esta hora. Mas mandou-lhe uma mensagem. Estou lá fora. Não vou embora até falares comigo. Nem que demore a noite toda. Passaram 5 minutos. Depois 10. O telemóvel vibrou. Vai para casa, Ethan. Não, estou a falar a sério. Eu também. Outro longo silêncio. Então a porta do prédio dela abriu-se. Jasmine estava ali, de calças de fato de treino e uma t-shirt larga. O cabelo estava preso num coque desgrenhado. Parecia exaurida. Ethan saiu do carro. Estavam na calçada a 1,5 metros de distância. O que estás aqui a fazer? Perguntou Jasmine baixinho. Disseste que precisavas de espaço. Estou a dar-te espaço, mas não vou desaparecer. Ethan, o que aconteceu? O que mudou? Jasmine cruzou os braços. Ouvi a tua mãe, num café, a falar com a amiga dela. O estômago de Ethan encolheu-se. O que ela disse? Que vais voltar a si. Que isto é só uma fase. Que eu não vou durar. Jasmine. E a pior parte? Acho que ela pode ter razão. Ela não tem razão. Como sabes? A voz de Jasmine falhou. Como sabes que não vais acordar um dia e perceber que isto é demasiado difícil, que eu sou demasiado complicada, que é mais fácil seguir em frente? Porque eu amo-te. As palavras saíram antes que Ethan pudesse impedi-las, cruas, honestas e aterradoras. Jasmine olhou para ele. O quê? Eu amo-te, disse Ethan novamente, mais baixinho desta vez. Eu sei que é rápido. Eu sei que só estamos nisto há algumas semanas, mas eu amo-te, e a opinião da minha mãe não muda isso. As lágrimas escorriam pelas bochechas de Jasmine. Não podes simplesmente dizer isso e esperar que tudo fique bem. Eu sei. Amar alguém não é suficiente se não consegues defendê-los, se não consegues escolhê-los em vez do conforto. Eu estou a escolher-te. Eu escolhi-te. Quando confrontei a minha mãe, quando te segurei a mão na feira de arte, quando te beijei à frente de toda a gente. Ethan deu um passo mais perto. Estou a escolher-te agora, à meia-noite, na tua rua.
mesmo que me tenhas mandado ir embora. Jasmine riu por entre as lágrimas. És teimoso. Sim, sou. Isto vai ser difícil. A tua família, a minha família, pessoas a olhar, pessoas a falar. Eu sei. E preciso que me prometas uma coisa. O que quiseres. Promete-me que não vais desistir, nem quando ficar desconfortável, nem quando as pessoas julgarem, nem quando for mais fácil ir embora. Ethan estendeu a mão e pegou nas dela. Prometo. Não vou a lado nenhum. Jasmine perscrutou o rosto dele, procurando dúvida, procurando hesitação. Não encontrou nenhuma. Eu também te amo, sussurrou ela. Eu andei a tentar não amar, mas amo. Ethan puxou-a para os braços. Ela desabou contra o peito dele, a chorar baixinho. Ele abraçou-a com força, apertando o rosto nos cabelos dela. Desculpa, murmurou ele. Desculpa que a minha mãe te tenha magoado. Desculpa que tenhas duvidado disto. Só não me deixes, disse Jasmine. Por favor, não me deixes. Não vou. Ficaram ali na calçada por muito tempo. Eventualmente, Jasmine recuou e olhou para ele. É tarde, disse ela, limpando os olhos. Devias ir para casa. Posso ver-te amanhã? Sim. Vou falar com o teu pai. Jasmine piscou os olhos. O quê? O teu pai. Quero conhecê-lo como deve ser. Não num casamento ou numa festa. Quero sentar-me com ele e... não sei. Pedir a sua bênção ou algo assim. Ethan, tu não tens de... Eu quero. Jasmine sorriu. Um sorriso verdadeiro. O primeiro em dias. Ele vai fazer-te um interrogatório. Consigo lidar com isso. Ele é protetor. Bom, tu mereces alguém que seja protetor contigo. Jasmine beijou-o, suave e doce e cheia de promessa. Amanhã, disse ela, vem cá por volta das 3. Eu mando-te a morada por mensagem. Está bem. Ethan observou-a a voltar para dentro. A porta fechou-se. As luzes do apartamento dela acenderam-se. Ele voltou para o carro com o coração a bater forte. Acabara de lhe dizer que a amava, e ela tinha dito o mesmo. Agora só tinha de convencer o pai dela de que valia a pena dar-lhe uma oportunidade. Na sexta-feira, às 3 horas, Ethan parou em frente a uma pequena casa com um jardim frontal bem cuidado. Flores alinhavam-se no caminho. Um baloiço de alpendre balançava suavemente com a brisa. O pai de Jasmine estava sentado naquele alpendre, a ler um jornal. Levantou os olhos quando Ethan saiu do carro. O Sr. Cole era um homem alto, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Usava óculos e um cardigã, apesar do tempo quente. Observou Ethan aproximar-se com o tipo de expressão que não deixava transparecer nada. Sr. Cole, disse Ethan, parando no fundo dos degraus do alpendre. Tu deves ser o Ethan. Sim, senhor. A Jasmine disse-me que virias. Ele dobrou o jornal e pô-lo de lado. Sobe, senta-te. Ethan subiu os degraus e sentou-se na cadeira à sua frente. As suas mãos suavam. Limpou-as nas calças de ganga. O Sr. Cole não disse nada no início. Apenas o estudou. Ethan forçou-se a não desviar o olhar. Por que estás aqui? Perguntou o Sr. Cole finalmente. Eu queria conhecê-lo. Falar consigo. Sobre o quê? Sobre a sua filha. Sobre as minhas intenções. O Sr. Cole levantou uma sobrancelha. As tuas intenções. Essa é uma palavra antiga. Estou a tentar fazer as coisas da maneira certa. E qual é a maneira certa? Com honestidade. Com respeito. O Sr. Cole recostou-se na cadeira. A Jasmine contou-me o que aconteceu. Com a tua mãe. O peito de Ethan apertou-se. Sim, senhor. Ela também me disse que a enfrentaste. Enfrentei. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. E porque eu amo a sua filha. O Sr. Cole ficou em silêncio por um longo momento. Depois inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Já estive onde a Jasmine está, disse ele baixinho. A namorar alguém cuja família não aprovava. É difícil, dói, e nem sempre funciona. Eu sei. Sabes? Porque o amor não é sobre quem esperavas amar. É sobre por quem estás disposto a mudar. Por quem estás disposto a lutar, mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando te custa alguma coisa. Ethan encontrou os olhos dele. Estou disposto a lutar por ela. Já estou a lutar. Bom, o Sr. Cole levantou-se. Porque se a magoares vais ter de te haver comigo. E acredita, filho, tu não vais querer isso. Compreendo. O Sr. Cole caminhou até a porta e abriu-a. Jasmine, chamou ele lá para dentro. O teu rapaz está aqui. Jasmine apareceu à porta com os olhos arregalados. Pai, o que lhe disseste? Apenas a verdade.
O Sr. Cole sorriu para ela. Depois olhou para Ethan. Ela está no auditório da escola esta noite, a ajudar com um concerto. Devias ir. Obrigado, senhor. O Sr. Cole acenou com a cabeça. E Ethan viu algo na sua expressão que parecia quase aprovação. Enquanto Ethan voltava para o carro, Jasmine seguiu-o. O que ele disse? Perguntou ela. Que preciso de estar disposto a lutar por ti. E estou. Jasmine sorriu. Então vai. Vejo-te esta noite. Ethan beijou-a rapidamente e entrou no carro. Tinha um concerto para ir. O auditório da escola era antigo, mas charmoso. Chão de madeira, cortinas de veludo, filas de cadeiras dobráveis cheias de pais e avós com câmaras. Ethan entrou discretamente pela porta das traseiras. Assim que as luzes esmaeceram, encontrou um lugar na última fila, atrás de uma mulher com um chapéu grande. No palco, alunos do segundo ano estavam em filas organizadas, vestindo camisas brancas e calças pretas a condizer. Pareciam nervosos e entusiasmados. Um piano começou a tocar, e lá estava Jasmine. Estava de lado, a ajudar um menino a ajustar a gola. Quando a música começou, sussurrava as palavras com os miúdos, encorajando-os com pequenos gestos das mãos. As crianças cantaram uma canção sobre estrelas. As suas vozes eram agudas e ligeiramente desafinadas, mas os pais não se importavam. Aplaudiam e animavam. Ethan observou Jasmine o tempo todo, a maneira como ela sorria quando os miúdos acertavam as notas, a maneira como corrigia gentilmente uma rapariga que se esquecia do seu lugar, a maneira como limpava as lágrimas de um menino que ficou assustado e tentou sair do palco. Ela era tão boa com eles, tão paciente, tão cheia de amor. O concerto terminou. Os miúdos fizeram uma vênia. Os pais apressaram-se para a frente com flores e câmaras. Ethan levantou-se e abriu caminho para a frente. O seu coração batia forte. Ele ainda estava com a roupa de trabalho, calças de fato e uma camisa de botões. Não tinha tido tempo de se trocar. Jasmine estava a ajudar os miúdos a encontrar os pais quando o viu. Os olhos dela arregalaram-se. Ethan, o que estás aqui a fazer? O teu pai disse-me onde estavas. Disse? Sim. Ethan olhou em volta. Os pais começavam a olhar. Podemos falar? Agora? Por favor. Jasmine olhou para os miúdos depois de volta para ele. Está bem. Deixa-me só. Na verdade, disse Ethan, a voz mais alta agora. Posso dizer algo? Para toda a gente? Jasmine congelou. O quê? Ethan virou-se para a multidão. Pais, professores e crianças olhavam para ele confusos. Olá, disse ele. A voz tremeu-lhe. Desculpa interromper. Eu só preciso de dizer algo. A mão de Jasmine voou à boca. Ethan, o que estás a... Esta mulher aqui, continuou Ethan apontando para Jasmine. Ela tem me ensinado o que o amor parece quando custa alguma coisa, quando não é fácil, quando exige que sejas corajoso em vez de confortável. A sala ficou em completo silêncio. Até as crianças pararam de se mover. Passei a maior parte da minha vida a seguir o caminho mais fácil, a evitar o desconforto, a esconder-me de conversas difíceis, mas a Jasmine mostrou-me que o amor verdadeiro não se esconde, não encolhe, ergue-se, mesmo quando as pessoas estão a ver, mesmo quando as pessoas julgam. As lágrimas escorriam agora pelo rosto de Jasmine. Ela abanou a cabeça, sorrindo por entre as lágrimas. Por isso queria agradecer-te, disse Ethan, olhando diretamente para ela. Por teres sido paciente comigo, por teres acreditado que eu podia ser melhor, por não teres desistido, mesmo quando te dei todos os motivos para o fazer. Alguém na multidão começou a aplaudir. Depois, outra pessoa. Em breve, todo o auditório estava a aplaudir. Jasmine caminhou na direção dele, a rir e a chorar ao mesmo tempo. Parou mesmo à frente dele. És louco, sussurrou ela. Provavelmente. Essa foi a coisa mais embaraçosa que alguém já fez por mim. Embaraço bom ou mau? Bom. Ela abraçou-o pelo pescoço. Tão bom. Ethan abraçou-a com força, não se importando que todos estivessem a ver, não se importando com nada exceto com a mulher nos seus braços. Mais tarde, sentaram-se no carro de Ethan no parque de estacionamento da escola. O auditório estava vazio agora. Todos tinham ido para casa. A noite estava silenciosa, exceto pelos grilos a chilrear. Jasmine tinha trocado a roupa de trabalho por calças de ganga e uma camisola macia. A sua maquilhagem estava borrada de tanto chorar, mas Ethan pensou que ela nunca tinha parecido tão bonita.
Não acredito que fizeste aquilo, disse ela, abanando a cabeça. Quis dizer cada palavra. Eu sei. É isso que o torna tão aterrador. Ethan virou-se para ela. Por que aterrador? Porque agora tenho de acreditar, tenho de confiar que isto é real, que não vais mudar de ideias. Não vou. Tu dizes isso agora. Jasmine. Ethan pegou nas mãos dela. Lembraste do que eu disse no casamento? Quando apareceste no corredor? Ela olhou para baixo. Tu rezaste para que eu não fosse o teu encontro às cegas. Sim, rezei mal naquele dia. Rezei pelo fácil, pelo confortável, por algo que não me desafiasse nem me fizesse crescer. Ele ergueu-lhe o queixo com ternura para que ela o olhasse nos olhos. Mas se eu pudesse voltar àquele momento, sabes o que eu rezaria? O quê? Por ti, exatamente como és. Todo o desafio, todo o crescimento, todo o desconforto, porque tu vales cada conversa difícil, cada julgamento, cada momento desconfortável. Os olhos de Jasmine encheram-se de lágrimas novamente. Não pode simplesmente dizer coisas assim. Por que não? Porque torna muito difícil proteger o meu coração. Então não o protejas. Damo, eu cuidarei dele. Jasmine riu baixinho. Essa é uma grande promessa. Sou de confiança. Ficaram sentados no carro escuro, de mãos dadas. Lá fora, os candeeiros da rua acenderam-se, um a um. Pelo que rezas agora? Perguntou Jasmine baixinho. Ethan sorriu. Por ti, todos os dias. Rezo para que eu seja digno de ti, para que eu não estrague isto, para que continues a acreditar em mim mesmo quando eu tropeçar. És digno, sussurrou Jasmine. Só tinhas de começar a acreditar em ti mesmo. Ela inclinou-se e beijou-o, lento e profundo, e cheio de tudo o que tinham passado. Toda a dor, toda a esperança, todo o amor. Quando se separaram, Ethan encostou a testa à dela. Vem para casa comigo, disse ele. Esta noite? Sim, podemos pedir pizza, ver um filme, simplesmente estarmos juntos. Jasmine sorriu. Está bem. Conduziram até ao apartamento de Ethan. Era pequeno, mas arrumado. Livros nas estantes, plantas de arquitetura nas paredes, um sofá que já tinha visto dias melhores. Jasmine descalçou os sapatos e enrolou-se naquele sofá enquanto Ethan pedia pizza. Escolheram uma comédia que nenhum dos dois tinha visto e acomodaram-se. A meio do filme, Jasmine adormeceu com a cabeça no ombro de Ethan. Ele não se mexeu. Não queria acordá-la. Ficou ali sentado, a observá-la a respirar, sentindo-se mais satisfeito do que nos últimos anos. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem da Clara. A mãe contou-me o que aconteceu no café. Estás bem? Ethan respondeu com uma mão. Melhor do que bem. Conto-te depois. Bom, amo-te, irmãozinho. Também te amo. Ele pousou o telemóvel e puxou uma manta sobre Jasmine. Ela mexeu-se ligeiramente, resmungando algo no sono. Ethan sorriu. Isto valia a pena lutar por. Ela valia a pena lutar por. E ele não ia parar. 3 semanas se passaram. 3 semanas de normalidade, de jantares juntos, de chamadas telefônicas que duravam horas, de manhãs de domingo no mercado dos produtores e noites de quarta-feira a ver reality shows. Jasmine conheceu os colegas de trabalho de Ethan num churrasco da empresa. Alguns olhavam, alguns faziam perguntas rudes disfarçadas de curiosidade, mas Ethan nunca largou a mão dela, nunca fingiu que ela era algo diferente da mulher que amava. Ethan conheceu mais amigos de Jasmine. Fizeram-lhe um interrogatório mais apertado do que o pai dela. Queriam saber as suas intenções, os seus planos. Se ele era sério ou apenas curioso. Ele respondeu a todas as perguntas honestamente e, lentamente, começaram a aceitá-lo. Mas ainda havia uma relação que permanecia quebrada. A senhora Hale. Ela não tinha ligado, não tinha mandado mensagens, não tinha falado com Ethan desde a discussão. E Ethan estava bem com isso. Ele já não precisava da aprovação dela. Mas Jasmine sentia-se diferente. Devias falar com ela, disse ela uma noite. Estavam a preparar o jantar juntos na cozinha do Ethan. Jasmine picava legumes enquanto Ethan mexia a massa. Eu falei com ela. Falo de conversar a sério. Não apenas discutir. Ela é que não me procurou. Talvez ela não saiba como. Ethan pousou a colher. Por que te preocupas? Porque é a tua mãe. E porque guardar rancor não faz bem a ninguém. Ela magoou-te. Magoou, mas eu perdoo-a. Jasmine virou-se para ele. Não porque ela mereça, mas porque eu mereço paz. Ethan fitou-a.
Como és tão sábia? O meu pai. Ele ensinou-me que a amargura é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Só nos magoa a nós. Não sei se ela vai ouvir. Então, pelo menos tentaste. Ethan assentiu lentamente. Está bem. Eu vou procurá-la. Mas não foi preciso. No sábado seguinte, a campainha tocou. Ethan abriu e encontrou a mãe à sua porta, com um ramo de flores. Mãe? Ethan! A voz dela era baixa, incerta. Posso entrar? Ele fez-se de lado. Ela entrou no apartamento, olhando à volta como se nunca o tivesse visto. Talvez nunca tivesse. Raramente o visitava. Estas são para a Jasmine, disse ela, estendendo as flores. Gardênias. Lembro-me de ela ter dito que gostava de jardinagem. Ethan pegou nas flores surpreendido. Ela não está cá agora. Eu sei, queria falar contigo primeiro. Sentaram-se na sala. A senhora Hale sentou-se na ponta do sofá com a mala no colo. Parecia mais pequena do que Ethan se lembrava. Mais velha. Tenho andado a pensar, disse ela finalmente, no que disseste, na forma como te eduquei. Ethan não respondeu, apenas esperou. Tinhas razão. Eu eduquei-te para seres educado, para seguires as regras, para evitares o desconforto. Ela olhou para as mãos. Pensei que te estava a proteger, mas estava apenas a ensinar-te a ter medo. Mãe, deixa-me acabar. Ela respirou fundo, com a voz tremida. Eu estava errada em relação a Jasmine. Não porque haja algo de errado com as minhas preocupações, mas porque as minhas preocupações se baseavam no medo em vez do amor. Foste cruel com ela, eu sei, e peço desculpa. Sinto muito mais do que imaginas. A senhora Hale levantou os olhos e Ethan viu lágrimas nos seus. Fui criada de uma certa maneira, numa certa época, e sei que isso não é desculpa, mas é difícil desaprender coisas em que acreditamos a vida inteira. Então, o que mudou? A Clara. Ela veio ter comigo. Disse-me que te ia perder se não resolvesse isto. A senhora Hale limpou os olhos. E ela tinha razão. Andava tão ocupada a proteger esta ideia do que a tua vida devia ser que me esqueci de me preocupar se estavas feliz. Estou feliz. Com a Jasmine. Consigo ver isso. E estou a pedir-te que me deis uma oportunidade para eu ver também. Para a ver verdadeiramente. Não como alguém com quem namoras apesar de quem ela é, mas por causa de quem ela é. Ethan sentiu um nó na garganta. Era tudo o que sempre quis. Eu sei. Ela esticou a mão e segurou a dele. Vou fazer melhor. Prometo. Tu magoaste a mãe. Não podes simplesmente pedir desculpa a mim e esperar que tudo fique bem. Eu sei. É por isso que também quero pedir desculpa a ela, se ela me deixar. Ethan tirou o telemóvel e enviou uma mensagem a Jasmine. Estás em casa? A minha mãe quer falar. 3 pontos apareceram. Depois, dá-me 20 minutos. Ela disse para lhe darmos 20 minutos. Ethan disse à mãe. A senhora Hale assentiu. Então vou esperar. 25 minutos depois pararam à porta do apartamento da Jasmine. Ethan tinha levado a mãe, com as gardênias pousadas entre eles. Jasmine abriu a porta, vestindo umas leggings e uma camisola antiga da faculdade. Tinha o cabelo apanhado num rabo de cavalo. Parecia nervosa. Senhora Hale, disse ela. Por favor, chama-me Margaret. Estendeu as flores. Estas são para ti. Um pedido de desculpa e um começo. Jasmine pegou nas flores, surpreendida. Obrigada. Posso entrar? Jasmine olhou para Ethan. Ele deu-lhe um pequeno aceno. Ela fez-se de lado. O apartamento era acolhedor. Móveis desencontrados. Plantas em todas as superfícies. Fotografias nas paredes. Era quente, com ar habitado e completamente ao estilo da Jasmine. A senhora Hale sentou-se no sofá. Jasmine sentou-se à sua frente numa poltrona. Ethan ficou junto à janela, dando-lhes espaço, mas mantendo-se por perto. Devo-te um pedido de desculpa, disse a senhora Hale. Um verdadeiro. Está bem, disse Jasmine suavemente. Fui indelicada contigo ao jantar, condescendente. Tratei-te como se tivesses de provar que eras digna do meu filho, e isso foi errado. Obrigada por dizeres isso. Também estive errada no café. Não sabia que estavas lá, mas isso não desculpa o que disse. Não tinha o direito de desvalorizar a vossa relação ou presumir que não duraria. O maxilar da Jasmine apertou-se. Isso doeu. Eu sei. E sinto muito. Sinto verdadeiramente. A senhora Hale inclinou-se para a frente. Não vou fingir que entendo tudo o que o meu filho sente, ou que isto é fácil para mim, mas consigo ver que o fazes feliz.
E é isso que importa. Ele também me faz feliz. Bom, então temos isso em comum. Ambos queremos que ele seja feliz. Jasmine sorriu ligeiramente. Acho que sim. A senhora Hale levantou-se. Devo ir. Só queria dizer estas coisas pessoalmente. Na tua frente. Porque mereces esse respeito. Ela caminhou em direção à porta. Ethan moveu-se para a seguir, mas Jasmine levantou-se. Margaret, disse ela. A senhora Hale virou-se. Gostarias de ficar para um chá? A senhora Hale piscou os olhos, surpreendida. Não tens de... Eu sei, mas estou a oferecer. Por um momento a senhora Hale pareceu incerta. Depois assentiu. Gostaria muito. Ethan observou enquanto Jasmine levava a mãe para a pequena cozinha. Elas moveram-se uma à volta da outra com cuidado ao início. Jasmine encheu a chaleira. A senhora Hale encontrou as chávenas. Ethan, chamou Jasmine. Podes ir. Estamos bem. Tens a certeza? Ela sorriu para ele. Um sorriso verdadeiro, caloroso. Tenho a certeza. Ethan deixou-as ali. Enquanto caminhava para o carro, sentiu algo soltar-se no peito. Algo que estivera apertado durante meses. A mãe dele estava a esforçar-se. Jasmine estava a perdoar. E talvez, só talvez, aquilo pudesse mesmo funcionar. Uma hora depois, o telemóvel dele tocou. Podes voltar agora, disse Jasmine. Ethan regressou de carro ao apartamento dela. Quando entrou, encontrou-as sentadas juntas no sofá, a olhar para um álbum de fotografias. A mãe dele ria de algo. O que se passa? Perguntou Ethan. A tua mãe estava a contar-me a história de quando tentaste construir um foguetão e quase deitaste abaixo a garagem, disse Jasmine a sorrir. Eu tinha 12 anos, e não foi um incêndio, apenas fumo, muito fumo, acrescentou a senhora Hale. Ela olhou para Ethan e a sua expressão era suave, genuína. Obrigada por me dares uma oportunidade de corrigir isto. Agradece a Jasmine. Ela é que te convidou a ficar. Eu sei. A senhora Hale levantou-se e pegou na mala. Devo ir. Mas, Jasmine, gostariam os dois de vir jantar no próximo domingo? Só nós os 4. Tu, o Ethan, a Clara e eu. Jasmine olhou para Ethan. Ele assentiu. Adoraríamos, disse Jasmine. A senhora Hale sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Depois abraçou Jasmine. Foi breve e um pouco desajeitado, mas foi genuíno. Depois de ela sair, Ethan puxou Jasmine para os seus braços. Obrigada, sussurrou ele. Por quê? Por seres tu, por a perdoares. Por seres mais forte do que eu alguma vez conseguiria ser. Estamos todos apenas a fazer o nosso melhor. O teu melhor é bastante incrível. Jasmine riu e beijou-o. Tu também não és assim tão mal. O jantar de domingo em casa da senhora Hale foi diferente desta vez. A mesa estava posta com requinte, velas, flores, louça boa, mas a atmosfera era mais quente, mais leve. A senhora Hale perguntou a Jasmine sobre o seu trabalho. Perguntou de verdade. Ouviu as respostas. Contou histórias sobre o Ethan e a Clara em crianças. Riu-se das piadas da Jasmine. Clara observou tudo com uma alegria mal disfarçada. A certa altura, encontrou o olhar de Ethan e murmurou sem som. Eu avisei-te. Depois do jantar, sentaram-se no alpendre das traseiras com café. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de roxo e laranja. Isto foi bom, disse Jasmine. Muito bom. Devíamos repetir, disse a senhora Hale. Fazer disto uma tradição. Gostaria muito. A senhora Hale esticou a mão e acariciou a mão da Jasmine. Foi um pequeno gesto, mas significou tudo. 2 meses depois, Ethan e Jasmine estavam na mesma praia onde tinham feito o piquenique. A mesma praia onde tudo começara a mudar. Era final de tarde. O sol começava a mergulhar no horizonte. Ethan tinha arregaçado as mangas. Jasmine estava descalça, o seu vestido de verão branco a esvoaçar na brisa. Por que quiseste vir aqui? Perguntou Jasmine. Porque foi aqui que comecei a acreditar que podia ser diferente. Melhor. Tu sempre foste bom o suficiente, Ethan. Talvez, mas não acreditei nisso até tu mo mostrares. Caminharam pela costa, as ondas a beijar-lhes os pés. A água era fresca e transparente. Lembraste-te do casamento? Perguntou Ethan. Quando entraste pela primeira vez na igreja? Como poderia esquecer? Parecias aterrorizado. Estava, mas não pelas razões que pensas. O que queres dizer? Ethan parou de andar e virou-se para ela. Eu estava aterrorizado porque eu sabia,
mesmo naquela altura, antes de falarmos, antes de tudo, olhei para ti e algo dentro de mim soube que ias mudar a minha vida. Os olhos de Jasmine suavizaram-se. Isso é muita pressão para um encontro às cegas. Sim, mas tu lidaste com isso muito bem. Ela riu. Não sei sobre isso. Passei a maior parte daquela noite a pensar que me odiavas. Eu não te odiava. Eu só tinha medo do que amar-te me custaria. E agora? Agora sei que vale cada custo, cada conversa difícil, cada julgamento, cada momento desconfortável. Ele segurou as duas mãos dela. Tu tornaste-me corajoso, Jasmine. Fizeste-me querer ser melhor do que a pessoa que fui educado para ser. Fizeste isso sozinho. Não, fizemos isso juntos. Jasmine apertou as mãos dele. Então o que pedes agora? Ethan sorriu. A mesma pergunta que ela lhe fizera meses antes. Mas a sua resposta era diferente agora. Não preciso de pedir mais, disse ele suavemente. Obtive a minha resposta. E qual é a resposta? Tu, isto, nós. Tudo o que eu tinha demasiado medo de pedir. Jasmine sorriu, lágrimas a brilharem nos seus olhos. Recebeste a tua resposta de qualquer forma. Sim, recebi. Ficaram ali enquanto o sol se punha atrás deles. Duas pessoas que começaram com medo e encontraram coragem. Duas pessoas que foram magoadas e escolheram sarar. Duas pessoas que aprenderam que o verdadeiro amor não evita o desconforto. Ele atravessa-o de mãos dadas. Ethan puxou Jasmine para perto e beijou-a, enquanto as ondas rebentavam aos seus pés. O oceano estendia-se infinitamente à sua frente. Atrás deles, o seu passado, todos os erros e medos e momentos dolorosos. À sua frente, o seu futuro, incerto, mas esperançoso, imperfeito, mas real. E pela primeira vez na sua vida, Ethan não tinha medo de nenhum deles, porque já não caminhava sozinho. Voltaram a subir a praia juntos, os dedos entrelaçados, deixando pegadas na areia que a maré acabaria por apagar. Mas não importava. Tinham percorrido aquele caminho juntos, e isso era algo que nenhuma onda poderia alguma vez apagar. Sabes uma coisa? Disse Jasmine, encostando a cabeça ao ombro dele. O quê? Ainda bem que a Clara nos apresentou. Ethan riu. Eu também, mas não lhe digas isso. Ela nunca nos deixará esquecer. Oh, ela já sabe. Lembra-me sempre que a vejo. Claro que sim. Chegaram ao estacionamento onde o carro do Ethan esperava, mas nenhum deles queria ir embora ainda. Sentaram-se no capô a observar os últimos raios de sol desaparecerem. No que estás a pensar? Perguntou Jasmine. Naquele dia do casamento, quando pedia que não fosses o meu par no encontro às cegas. Nunca vais deixar de te lembrar disso, pois não? Provavelmente não. Lembra-me o quão perto estive de perder isto. De te perder. Jasmine virou-se para ele. Mas não perdeste. Estás aqui agora. Isso é o que importa. És demasiado complacente. Talvez, ou talvez eu apenas saiba que as pessoas podem mudar. Tu provaste isso. Ethan beijou-lhe a têmpora. Devíamos ir para casa. Está bem, mas podemos voltar aqui, no próximo mês, fazer deste o nosso sítio, todos os meses, todos os anos, enquanto me quiseres. Jasmine sorriu. Isso pode ser por muito tempo. Bom, disse Ethan. Conto com isso. Conduziram para casa enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu a escurecer. O rádio tocava suavemente. Jasmine cantava uma música que Ethan ainda não conhecia, e ele apercebeu-se de algo. Tinha passado tanto tempo da sua vida a pedir que tudo fosse fácil, confortável, seguro. Mas seguro não era o mesmo que feliz. Conforto não era o mesmo que amor. E fácil não era o mesmo que certo. Jasmine tinha lhe ensinado isso. Não com palavras, mas com paciência, com perdão, com a coragem tranquila de aparecer todos os dias e escolher acreditar nele. Ele tinha pedido errado naquele dia do casamento. Mas, de alguma forma, tinha obtido a resposta certa de qualquer maneira. A mulher sentada ao seu lado, a cantarolar ao som do rádio, era a prova disso. E quando estacionaram no complexo de apartamentos dele, Jasmine esticou a mão e segurou a dele. Obrigada, disse ela suavemente. Por quê? Por não teres desistido. De mim, de nós, de ti mesmo. Obrigada por não me teres deixado desistir. Ela sorriu. De nada. Entraram juntos. Sem grandes gestos, sem declarações dramáticas. Apenas duas pessoas que se tinham encontrado apesar dos seus medos, que tinham escolhido o amor em vez do conforto,
que tinham aprendido que as melhores orações nem sempre eram as que se planeavam. Às vezes, as melhores orações eram as que a vida respondia quando nem estávamos à procura. E às vezes, aquilo contra o qual se pedia era exatamente o que se precisava o tempo todo.